Vamos lá. Para passar aqui, tá? Ó, então aqui, meus pais sempre param em fila dupla na frente da escola, eu quase morro de vergonha. Procure ser mais firme na educação deles. Olha aqui, gente, vamos lá. Vou pegar a primeira frasezinha agora, só para a gente trabalhar um outro viés. Tá, eu sei que pronome possessivo vocês já entenderam muito bem o que é, né? Tá, vai indicar posse e tem que concordar com a pessoa do discurso. Ok. Agora eu tenho assim, ó, meus pais sempre param em fila dupla. Vamos pegar essa frasezinha, vamos dar uma desossada nela aqui, ó. Tá? Vamos escrever aqui, tá? Deixa eu ver uma coisa. Ah, não, eu não consigo porque é a imagem, né? Então, vamos escrever aqui. Meus pais sempre param em fila dupla. Vamos pegar essa partezinha aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. Aí, ótimo. Tá? Vamos lá. O que que acontece, pessoal? Olha só. Vamos fazer de novo, tá? Uma análise morfológica e depois a gente faz uma análise sintática, tá? Então, análise morfológica. O que é análise morfológica? É classe por classe. Artigo, pronome, numeral, adjetivo, verbo e assim vai, tá? Então, meus é um pronome, e agora vocês já sabem que é um pronome possessivo, né? Pais é um substantivo masculino, plural. Sempre é um advérbio, tá? Advérbio de frequência ou advérbio de tempo. Depois, param é um verbo. Nesse caso aqui, ele é um verbo no presente do indicativo. O em é uma preposição, tá? Fila, um substantivo, tá? E dupla aqui, né, pessoal, seria justamente uma característica da fila, portanto, é um adjetivo. Tá? Então, olha só, o que eu fiz aqui? Uma análise morfológica, né? Palavra por palavra. Tá, mas a gente sabe que na prática o que aparece muito mais é a estrutura oracional, né? Qual é a função, qual é o papel dessa palavra ou de um conjunto de palavras dentro de uma estrutura oracional. Então, isso aqui é uma oração? Sim, é uma oração. Como é que a gente tem certeza que é oração? Porque isso aqui tem uma coisa chamada verbo, né? Se tem verbo, tem oração. Beleza, então eu posso fazer a análise sintática. Olha só, se eu perguntasse assim, ó, quem é que sempre para em fila dupla? Resposta, meus pais. Meus pais é aquilo que a gente chama de sujeito da oração, tá? Porque responde a perguntinha quem é que mais verbo, tá? Então, esse aqui seria o nosso sujeito, tá? Então, meus pais, né, param, tá? Em fila dupla, aqui, pessoal, olha só que legal, tá? Legal pra gente, né? Legal para nós que estamos estudando, porque aqui a galera começa a dar uma derrapada, tá? Se isso aqui aparece na prova, pode ter certeza que eles perguntariam, vamos imaginar uma questão de assertivas, tá? Verdadeiro e falso. Eles iriam assim, ó, eu vou até colocar para vocês pensarem, tá? A expressão destacada em fila dupla, linha 18 do texto, é um objeto indireto. Tá? Essa seria uma das assertivas. Olha que maravilha, pessoal. Porque o que que acontece? O pessoal pensa assim, ó, o que que é um objeto? Depois a gente vai trabalhar isso na sintaxe. Mas o cara pensa assim, ó, objeto é aquilo que complementa o verbo. Até aí, show de bola. E porque objeto é isso, tá? Já coloquem isso na cabeça de vocês. Quando a gente fala em objeto na análise sintática, é aquilo que complementa um verbo, tá? Mas vamos lá. Se eu olhar para o verbo, esquece um pouquinho o contexto aqui. O verbo é o verbo parar. Eu poderia dizer simplesmente assim, ó, João estava caminhando e parou. A frase tem sentido. Ou seja, quando eu digo João estava caminhando e parou, eu percebo que o verbo parar, ele não pede obrigatoriamente um complemento. Se eu quiser, eu coloco. Se eu quiser, não coloco. Tá, mas então, peraí. Se eu tenho a possibilidade de não colocar, aquilo ali não é complemento. E complemento é uma coisa muito importante, tá, pessoal? Ah, desculpa, eu não coloquei o celular no silencioso. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Complemento é uma coisa muito importante, tá, gente? Muito importante. O complemento é uma coisa assim, ó, que se eu tirar, vai trazer um prejuízo bem grande para a frase, talvez a frase não tenha nem sentido, tá? Ela fica capenga, falta coisa quando eu tiro o complemento. Por isso que a gente chama de complemento. Objeto é complemento. Então, perceba que o verbo parar, ele nem sempre vai pedir, né, um complemento. Até porque ele não pede complemento, tá?
Por quê? Porque ele não é um verbo transitivo, que a gente chama. Ele é um verbo intransitivo, tá? Mas aí eu vou te mostrar um outro caminho que eu acho até mais fácil. Olha só. Quando eu digo meus pais sempre param em fila dupla, tá? Olha só. Então, tu já sabe que isso aqui não é um objeto, tá? Ah, desculpa, uma outra observação. Por que o pessoal se atira no objeto indireto? Porque vê que a expressão começa por preposição. E aí todo mundo aprende, o objeto direto não tem preposição e o objeto indireto tem preposição. Até aí, show de bola, gente. Porque o objeto indireto, realmente, ele tem uma preposição obrigatoriamente, tá? Mas, e é isso que eu já falei para vocês antes e vou repetir, o que nós mais temos na análise sintática é função sintática preposicionada. Então, vocês não vão sair me dizendo, isso aqui é um objeto indireto. Por quê? Porque tem preposição. Não, não me serve. A gente vai ter que justificar a partir de mais argumentos, tá? A partir de mais argumentos. Então, vamos lá, olha só. Então, não é um objeto indireto. Beleza. O que é, Dani? O em fila dupla vai me indicar uma dessas coisas aqui, tá? Pelo contexto aqui, para mim, ele traz uma ideia de lugar, tá? Ele traz uma ideia de lugar. Onde é que eles param? Eles param em Porto Alegre? Não. Eles param na rua João Salomone? Não. Eles param em Gravataí? Não. Tá? Onde é que eles param? Eles param em fila dupla. Beleza. Pode ser uma interpretação, pode ser um lugar. Mas também pode ser o modo. Tá? Porque eu poderia perguntar, eles param, mas como que eles param o carro ali? Eles param em fila dupla. Eles param rapidamente, né? Eles param lentamente. Eles param bruscamente. Opa, então ele também pode me indicar a maneira, o modo. Indiferente disso, indicando o lugar ou indicando o modo, a gente tem o seguinte, tá, pessoal? De novo, já estou adiantando, já estou dando spoiler de matéria aqui para vocês, tá? Mas vamos lá, de novo, é bom a gente ir trabalhando isso aqui, mas já pensando lá na frente, tá? O em fila dupla, tá? Vai me trazer aquilo que a gente chama de ideia de circunstância. O que é circunstância, Dani? Circunstância é lugar, modo, tempo ou causa, que a gente vai ver depois também. Na verdade, tem mais, tá, pessoal? Assim, sendo bem sincero, o que a gente mais tem é circunstância, tá? Não precisa copiar isso que eu vou falar agora, mas só para vocês terem uma ideia. Modo, lugar, tempo, causa, grau ou intensidade, afirmação, negação, dúvida, certeza, instrumento, companhia, assunto. Só aí foram 12, tá? Só para vocês terem uma ideia. Dani, eu vou ter que decorar tudo isso? Não. Por quê? Porque na hora da prova, normalmente o que cai é modo, lugar, tempo ou causa. São essas 4, tá? Então, se a gente tiver essa ideia, tá? A gente está com 95% ali já pronto, tá? Mas claro que quando eu chegar no advérbio, ali no adjunto adverbial, eu vou trabalhar isso com vocês. Mas o que eu quero, gente? Eu quero que vocês pensem assim, indicou modo, indicou lugar, indicou tempo, indicou causa, isso a gente chama de circunstância. E se é valor circunstancial, é adjunto adverbial. A função sintática que a gente chama é essa, tá? Então, vamos colocar aqui, o em fila dupla seria, sintaticamente falando, um adjunto adverbial. Não é objeto indireto. E pode ter certeza que uma galera falaria que isso aqui é um objeto indireto. Por quê? Porque olha para a preposição. Tá? Não esqueçam disso, tá, gente? Eu vou ser bem chato com vocês. Não chato, né? Tá? Mas é o meu papel aqui. Vou ser bem enfático, vou reforçar isso, vou realçar toda hora. Por quê? Porque eu não quero que vocês fiquem com esses vícios. O pessoal normalmente fica com o vício, né? Isso aqui é um objeto indireto. Por quê? Porque tem preposição. Não, cara. O complemento tem a ver com o verbo. Primeiro tem que ver se o meu verbo pede ou não pede, tá? Justamente por isso, o verbo parar aqui, a gente vai chamar ele de VI, tá? Sintaticamente falando. Ele é o chamado verbo intransitivo. Depois a gente vai entender melhor o que é intransitivo, tá? E o sempre também é um adjunto adverbial, né? Também é um adjunto adverbial, sintaticamente falando. Vocês sabem por quê, porque ele indica a circunstância. No caso, uma circunstância de tempo, tá? Então, fizemos uma análise sintática. Faltou uma coisa. Pô, Dani, a gente estava falando de pronome possessivo. Tá, eu entendi que tu gosta de resgatar sempre análise sintática também, mas onde é que está o possessivo aqui? Tá, beleza. Vocês viram que o sujeito é meus pais, né? Agora vamos de novo. Vamos imaginar, vou até trocar a cor aqui para vocês. Vamos imaginar, vamos pegar um verdinho, tá?
que eles perguntassem tão somente a função sintática de meus. Aí, de repente, alguém diria, Dani, é sujeito. Nananina, não. Sujeito é meus pais. Esse é o sujeito, tá? Aí ele está te perguntando simplesmente a função sintática de meus. Bom, e aí depois, mais além, de novo, vocês vão estudar, que a gente tem aqui uma função dentro de outra função. Ou seja, eu tenho uma função dentro do meu sujeito. E a parte boa disso, pessoal, é que só existem 2 casos na língua portuguesa que a gente vai ver uma função dentro de função. Só 2 casos. Ou é o complemento nominal, ou é o adjunto adnominal, tá? No caso aqui, a gente nem vai ficar na dúvida, a gente vai correndo, vai ser um adjunto adnominal, tá? Por que vai ser um adjunto adnominal, Dani? Vai ser um adjunto adnominal, deixa eu melhorar o meu... Vou colocar bonitinho aqui, ó, adnominal, para a gente não confundir com adverbial, tá? Como é que eu tenho certeza que é adjunto adnominal e não complemento nominal, Dani? Porque o complemento tem preposição. Sempre, obrigatoriamente. O adjunto adnominal não, tá? Fora o tipo de palavra que ele está modificando aqui, mas não quero entrar muito nisso porque não é aula de adjunto adnominal, tá? Então, gente, os pronomes possessivos normalmente serão adjuntos adnominais, tá? Olha que interessante. Aí vocês vão, de novo, vamos tentando ligar aqui o Nil quebra-cabeça. Vocês viram comigo, tá? Né? No início da parte de pronomes, eu trabalhei com vocês isso aqui, ó. Eu disse, pessoal, tudo bem, a gente tem pronome demonstrativo, pronome possessivo, pronome pessoal reto, pronome isso, pronome aquilo, tá? Mas a gente tem outros 2 nomezinhos, que a gente chama de pronome substantivo, e a gente tem o chamado pronome adjetivo. Aí eu disse para vocês que pronome substantivo é aquele que vem no lugar, né? Ó, no lugar de um substantivo. E o pronome adjetivo é aquele que acompanha um substantivo, né? Acompanha um substantivo. Beleza? Se eu perguntasse para vocês, tá? E o meus ali? Ele é um pronome possessivo. Ok. Ele está exercendo, a gente já viu, função de adjunto adnominal. Ok. Ele é um pronome substantivo ou ele é um pronome adjetivo? Bom, aí a gente vai chegar à conclusão que ele é um pronome adjetivo. Por quê? Porque ele está acompanhando pais, certo? Muito bem. Por que que isso é importante? Eu falei para vocês. Porque, olha só, a partir do momento que eu sei que ele é um pronome adjetivo, eu sei que as funções sintáticas que ele vai exercer são funções sintáticas próprias de um adjetivo. E uma das funções sintáticas próprias de um adjetivo é justamente uma coisa chamada adjunto adnominal. Tanto é que uma coisa que a gente... Isso aqui, pessoal, de novo, é uma coisa que as pessoas desdenham. Eu sei que é mais longo, eu sei que não é o caminho do macete, não é o caminho, aquele ali, resolva em 30 segundos, eu sei que não, mas é o que traz entendimento. Porque se ele perguntasse assim para vocês, a palavra meus, linha 18 do texto, é um sujeito, cara, não pode ser de forma alguma. Por quê? Porque para ser sujeito, se for um pronome, ele tem que ser pronome substantivo. Por quê? Porque, vamos lá, normalmente qual é o núcleo do meu sujeito? É um substantivo ou termo substantivado. Então, quando ele for pronome, tem que ser pronome substantivo. Aqui eu tenho um pronome adjetivo. Então, eu já, de cara, riscaria, se fosse verdadeiro e falso. Não, falso, não pode ser sujeito. Por quê? Porque ele é um pronome adjetivo. Deu? Acabou. Simples assim. Tá? Então, percebam, de novo, só que eu preciso ter esse conhecimento prévio. E aí, às vezes, o cara não te traz isso. Porque, nenhuma prova pergunta, tá, nenhuma não, porque é raro, eu já falei isso para vocês, é bem raro perguntar se ele é pronome adjetivo ou pronome substantivo. Tudo bem, mas não é porque eles não perguntam que eu não vou estudar isso aqui, porque a partir do momento que eu sei isso aqui vai me ajudar, sim, na função sintática dos pronomes, e muito, por sinal,